Fala galera, eu sou o Investidor Qualquer e hoje nós vamos trazer um vídeo aqui um pouco diferente com o nosso amigo Vitor, doutor investidor, e hoje nós vamos fazer uma avaliação de uma empresa, um BDR, que está na nossa Bolsa de Valores. Vitor, se apresenta, fala um pouco do teu canal, fala um pouco sobre você. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, olá, mãozinhas de quiabo, doutores e doutores. Bem-vindo. Eu sou Vitor Valério, eu sou médico, sou investidor, faço análise fundamentalista no meu canal, faço valuation e tudo mais. E hoje eu e Daniel vamos fazer essa parceria onde a gente vai analisar aqui a Wilson e ver se realmente é um investimento bom ou não e quais as perspectivas do cenário e da empresa aqui com o insight aqui do Daniel, que trabalha no setor, né? Um grande, aí ele tem muito conhecimento para poder fornecer para vocês. Uma coisa muito importante é que não necessariamente quando você trabalha no setor, você conhece amplamente dele. Eu estudei bastante sobre isso antes de entrar e hoje eu já estou um tempinho já nessa área de marinha mercante. E eu espero que eu possa contribuir para essa avaliação aqui do Vitor. Vamos lá, Vitor? Vamos botar para rodar? O que eu tenho para falar sobre a marinha mercante em modo geral? A marinha mercante, com aquele escândalo que teve lá da Petrobras, Lava Jato e tudo mais, nós tivemos vários problemas com a marinha mercante, salários altíssimos de oficiais de alto patente lá que ganhavam seus 30, 40 mil, despencaram para 15 mil, para 12 mil. Tivemos vários problemas no cenário de marinha mercante, várias embarcações ficaram paradas por mais de 3 anos, devido a todo aquele problema que nós sabemos já da Petrobras antecipadamente. Só que hoje em dia nós vemos várias empresas como a Wilson, que vem construindo novas embarcações, vem reaquecendo esse mercado, que é de extrema importância para o cenário internacional. Não sei se vocês sabem, mas mais de 90% de tudo que é transportado de mercadoria é por vias marítimas. Se você compra o seu negocinho da China, não vem de avião. Nós pegamos essa mercadoria lá da China e vamos trazer aqui para o Brasil para poder ir para a terra, correios e tudo mais. O mercado todo ele gera em torno da marinha mercante e esse mercado vem crescendo devido à demanda. Então nós já tivemos um cenário muito ruim de marinha mercante e hoje nós estamos com o mercado reaquecendo e ele está crescendo cada vez mais. Falando especificamente da Wilson, ela ganha dinheiro basicamente com alguns fatores, que são ele: logística para navios mercantes. Então, quando você passa lá em alguma área portuária, tem aqueles guindastezinhos virando lá, botando container e tirando. Então, a Wilson Sons ganha dinheiro com isso. Ela vai estar lá retirando esses contêineres da embarcação e colocando. Além disso, ela taxia embarcações com rebocadores. O que isso quer dizer? Ela vai pegar a embarcação que está no porto, ela já com conhecimento prévio daquela banco de areia, daquele porto e tudo mais, vai tirar o navio de lá, botar ele para alto mar para navegar, ou o contrário. Quando ele chega, ele para as máquinas e os rebocadores da Wilson trazem ele para ser estacionado no porto. Então, esses são dois cenários que ela atua muito forte, mas ela também tem um cenário de offshore, que ela leva produtos, rancho, óleo diesel, rancho é comida, óleo diesel e tudo mais para plataformas, abastecendo também as plataformas. Então, ela está presente em alguns cenários que são muito rentáveis e ela está muito preocupada também com a sua sustentabilidade. Que antigamente na marinha mercante era tudo chutado, e hoje é uma coisa muito séria, a questão de sustentabilidade, que a gente vê que tem crescido cada vez mais. Isso daí é importante, né? Porque muitos investidores adoram empresas que possuem essa preocupação aí, principalmente com a parte de ambiental, né? Aquela questão ASG, né? Que tem a parte de governança. Isso tudo é precificado no valuation, porque tem investidores que gostam de empresas que cumprem esse ASG, né? A parte de governança corporativa, a parte ambiental, e aquelas empresas que geralmente não cumprem isso, não tem uma performance tão boa, né? Tem até um índice que replica isso daí, e várias vezes se provou que essas empresas cresceram mais, né? Então isso daí que você falou é um ponto muito importante, que ela está tentando respeitar essa parte ambiental e tudo mais, né? É uma coisa que, se não for respeitada, pode dar muito problema. A gente sabe disso. Então, pode ser um dos fatores de queda, de processos e tudo mais. Porque acaba tendo processo, acaba tendo despesa, se tem despesa, acaba reduzindo o lucro da empresa no final, né? Ou aumentando mais ainda a dívida.
E qual é a sua ideia, assim, o que que você acha para o crescimento aí nos próximos 5, 10 anos? O que que você acha? Acha que é um setor que vai aquecer? Você acha que é um setor que vai ficar frio? Você acha o quê? Que é um setor de crescimento, que tem potencial de crescer mais? Ou você acha que vai andar de lado? Ou pelo que você tem visto aí no seu trabalho? Então, questão de marinha mercante, como eu falei no começo, ela já está reaquecendo. Nós vemos aí, antigamente nós tínhamos ex-formandos de FOM, né, de formação de marinha mercante, e a gente tinha aí uma perda de mais ou menos 80% das pessoas que se formavam não conseguiam emprego. Tava Sim. mais ou menos assim. Hoje nós já estamos vendo aí as coisas melhorando, pessoas aí, cerca de 40% a 50% já conseguem trabalhar, voltar a trabalhar embarcado ou trabalhar na área. Que não necessariamente quem se forma nisso tem que trabalhar embarcado. Vemos pessoas que trabalham na Wilson, por exemplo, que trabalham com logística. Trabalham com essa parte aí de guindaste e tudo mais. Então eu acho que o cenário vai crescer. Eu tenho uma boa previsão sobre isso para os próximos anos. E a empresa também está investindo em novas embarcações, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Só vocês ficarem no vídeo. Então vamos falar um pouco aqui, né, para não ficar uma coisa muito chata, só falar sobre como é que a empresa ganha dinheiro. Tem a galera que adora a parte de análise fundamentalista, né, números, que é o meu caso, e gosta do valuation. O valuation vamos deixar para o final, para saber se está um preço legal ou não. Uma coisa que eu gosto muito de sempre olhar, né, é isso daqui, ó. Se a receita da empresa é crescente. Fechou. O que acontece, ó? Uma coisa que eu adoro olhar, se a empresa tem receita crescente e se o lucro está crescente, né? Porque a gente não quer investir em uma empresa que está caindo receita ou tomando prejuízo, né? Então vamos lá, ó. Se a gente for olhar aqui no gráfico, vou até dar um zoom para vocês verem. Ó, a receita líquida crescente, né? Principalmente aqui teve um aumento aqui em 2015, a gente pode ver aqui um picozinho um pouco elevado em 2015 e aqui em 2018. A parte do lucro, perceba que o lucro maior foi em 2016. Você falou, Daniel, que a parte da crise foi em que ano, mais ou menos? Nós vemos que a crise ali da Lava Jato foi por volta de 2014, começou ali, e nós tivemos a baixa da Marinha Mercante por volta de 2014 e 2015, onde a Marinha Mercante literalmente bateu no fundo do poço. Foi demissão em massa, foi várias empresas fechando, empresas vendendo embarcações para outra empresa a preços de banana. E nós vemos aí que em 2015, que aí foi já no final, já depois da crise, ela já deu uma acentuação de receita e depois ali ela também deu uma outra acentuação ali no gráfico da direita. Então, olha só. Ali no caso do lucro, ela... 2014, 2015. Então a gente percebe aqui que 2013 era 94, né, de lucro, e mais ou menos aqui, caindo para 2014, não foi, na verdade, uma queda. Subiu aqui a receita de 2013 para 2014. O que caiu foi de 2012 para 2013. Então, mesmo nessa época aqui, ó, pelo menos pela receita, pelo lucro, a empresa passou bem por essa época aí que você falou da crise. E nós vemos que logo em 2016, ela já deu um boom de novo, um pico muito alto, que foi pós-crise. Então, tipo assim, pós-fundo do poço, se a gente pode falar assim. Então, a gente consegue ver que a empresa, mesmo naquele período que foi ruim para várias empresas e várias empresas fecharam, uma demissão em massa, a empresa conseguiu se sustentar durante esse período. Ela conseguiu não se reerguer porque ela não caiu, mas ela conseguiu se manter nesse período de crise. Então, primeira coisa aqui que a gente viu é que a receita líquida é crescente e o lucro líquido é crescente. Outra coisa que eu sempre gosto de ver, o próximo passo, é a parte do endividamento, né? Então vamos ver como que essa empresa está endividada. Se a gente for ver aqui, ó, o endividamento dela, nos últimos... Aqui está TTM, pessoal. TTM é uma sigla em inglês, quer dizer os últimos 12 meses. O endividamento dela é de 52%, mais ou menos. Vou até dar um zoom a mais. Ano passado, retrasado, né? Porque a gente está em 2021, era de 51%. Ó, perceba que 2018 era menor. Vamos olhar em 2014, o que aconteceu? Ó, 2014 teve aquela redução aqui, ó, do endividamento de 2012 para 2013. O aumento para 2014, que foi quando o Daniel falou, não foi tão grande assim, né? O que aconteceu é que a parte aqui do índice de cobertura de juros
ainda está boa, está 4,2. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso aqui, pessoal? O endividamento dela, que eu considero um pouquinho alto, acima de 50% eu considero alto, mas não é uma coisa tão absurda assim. Ela consegue gerar caixa, né, com lucro operacional e ainda cobrir 4 vezes essa despesa. Então, sim, isso aqui mostra a qualidade da empresa, né? Então, a empresa tem receita líquida crescente, lucro líquido crescente e consegue cobrir as suas despesas financeiras, porque quando uma empresa está devendo, ela vai pagar juros. Exatamente. E o que a gente tem que olhar? Se ela consegue pagar esses juros com a geração de lucro operacional, que é o EBIT. Então, a empresa consegue cobrir. Então, mostra aqui a firmeza da empresa, né? A solidez da empresa. Aí, para continuar, para ver se ela está sólida ainda, a gente olha uma coisa chamada indicadores de liquidez. O que seria esse indicador de liquidez? Seria para ver se a empresa é capaz de honrar com as suas obrigações de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, liquidez corrente e liquidez seca. Longo e médio prazo, liquidez geral. A corrente mostra aqui que a empresa tem 1,61 de liquidez. Então, mostra que a empresa sim consegue honrar com as suas obrigações de curto e médio prazo. Além de ver se está acima de 1, que é o ideal, é estar acima de 1, é ver se está crescendo. Perceba que a liquidez de 2017 para 2018 reduziu, manteve aqui em 2019, mas aumentou agora. Então, isso mostra mais um ponto que eu vejo como solidez da empresa. A empresa possui uma margem bruta de 35%. O que é isso? O quanto que ela vai tirar da sua produção. Então, isso aqui, eu falo demais isso lá no canal, se vocês, até peço para vocês irem lá e acompanhar o Doutor Investidor, né? Falo muito sobre isso, sobre uma coisa chamada Economic Moat. Economic Moat, o que seria isso? A vantagem competitiva da empresa. Pensa que o castelo medieval, aí eu peço até a editora aí do Daniel para colocar, um castelo medieval, em volta tem ali uma parte cheio de água, né? E uma ponte que liga até o castelo. Quando o castelo sobe aquela ponte, o concorrente, os opositores, não conseguem chegar a esse castelo. Sim. Aquilo ali é chamado de moat, entendeu? Então, qual é a barreira que a empresa possui em relação aos seus concorrentes? Esse termo ficou muito famoso por causa de quem? Do nosso querido tio Warren Buffett, né? O Warren Buffett fala muito dessa questão de economic moat, empresas que possuem vantagem competitiva. E o Warren Buffett virou o que ele é, né? Um bilionário aí, seguindo essa premissa, comprando empresas que possuem economic moat. Entendeu? Então, por isso que eu sempre olho isso. E ele fala no livro de balanços, na verdade ele não, né? A familiar lá dele, o familiar dele, escreveu esse livro, mas baseado nas premissas dele. Ele considera que acima de 40% de margem bruta, a empresa tem vantagem competitiva. E aqui mostra que ela não tem essa margem acima de 40%, né? Não é uma margem bruta ruim, mas mostra que ela não tem uma vantagem competitiva tanto assim. Aí a gente teria que comparar, que aí o Daniel talvez pode falar mais para frente, em relação ao cenário, né? Se ela é a única empresa, se ela tem vantagem, tem uma outra concorrente, qual é essa concorrente, se ela é grande ou não, isso aí depois a gente vê se aborda ou não. Eu vou pegar só um ponto nessa questão de endividamento. Vocês podem olhar aí e confirmar. Já saiu uma notícia falando que ela está construindo 6 rebocadores a partir do segundo trimestre desse ano de 2021. Então, esse endividamento pode estar vindo do empréstimo que ela pegou para essa construção desses 6 rebocadores, que são lá os barquinhos que eu falei que taxiam e botam a embarcação maior no porto. Se ela está fazendo mais 6 rebocadores, provavelmente é que ela tem demanda para isso. Ela não está fazendo porque ela quer à vontade. Então, esse endividamento pode estar vindo também desses barcos que ela está fazendo agora. Cabe a questão da gente conseguir ver se vem daí ou não. Aí quem tiver interessado depois vai mais a fundo, se quer entrar. Lembrando que isso aqui é uma BDR, tá, pessoal? Isso aqui não é uma ação simples, é uma BDR, que depois a gente vai mostrar qual que é o código e qual que é o preço no valuation, tá bom? Ó, já em relação ao ROI, esse daqui é um indicador que vários investidores conhecem, né? Que é o Return on Equity, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido. E por que o mercado adora esse indicador? Porque é o indicador que a gente vê o retorno, a porcentagem de retorno que a empresa entrega para os seus acionistas. Lembrando que o que é do acionista? O lucro, né? Porque a empresa gera receita, ela tem que fazer o quê? Ela tem que gerar receita, pagar funcionários,
pagar todas as despesas e custos, pagar o governo através do imposto de renda e depois, lá no finalzinho, sobra o lucro líquido para nós acionistas. Então, o ROI é baseado nisso, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, o retorno aqui para o acionista é muito pequeno, né? Horrível. Eu considero até horrível. 4,3%. E perceba que veio caindo, né? 2018 para 2019 e aqui os últimos 12 meses. Então, isso daqui é o primeiro ponto, talvez, que eu acho um ponto negativo da empresa, em relação ao ROI. Outra coisa que eu gosto de ver é em relação ao capital de giro da empresa. O que é capital de giro? Capital de giro é o dinheiro que a empresa precisa para fazer suas ações de curto prazo, naquele mês, né? Empresas que precisam de capital de giro muito alto, acaba tendo um problema com o aumento da necessidade de capital de giro. O que isso acaba impactando? Se a empresa não tem esse dinheiro em caixa, ela vai ter que tirar de algum lugar. E da onde que ela tira? Dívida. Então, isso acaba aumentando a dívida. Então, vamos olhar como é que é a necessidade de capital de giro. Em relação ao capital de giro da empresa, é positivo. Lembrando aqui que o que faz parte do capital de giro é a parte de contas a receber e estoques e o prazo que a empresa tem com seus fornecedores. Então, se ela tem muito prazo com os fornecedores e pouco conta ali na contas a receber e estoques, isso mostra que a empresa não tem o dinheiro agarrado nas contas a receber e estoques e tem prazo com seus fornecedores. Agora, quanto mais positivo, mostra que tem menor prazo com os fornecedores e tem mais contas a receber e fica mais coisa no estoque. Então, é positivo, só que qual que é a vantagem? Perceba que foi negativa aqui a necessidade de capital de giro. Se a empresa tem uma queda, a gente pode até olhar no gráfico aqui, perceba que a necessidade de capital de giro caiu. Então, teoricamente, a empresa precisaria de pegar menos dívida, né? Não precisaria. Mas perceba o que aconteceu, a dívida bruta aumentou. Então, ela acabou, mesmo com a necessidade de capital de giro caindo, pegando dívida. Provavelmente, que aí depois era bom olhar, ela deve estar pegando essa dívida para quê? Para botar em caixa. Muitas empresas, nesse momento, estão colocando dinheiro em caixa para quê? Para passar pela crise. Né? Então, tem até uma frase famosa, cash is king, né? Dinheiro é rei. Então, as empresas, para manter a sua liquidez, colocam dinheiro em caixa. E muitas empresas estão pegando endividamento para isso, nesse momento de crise de saúde /econômica, que eu não vou falar qual que é, né? Porque talvez o YouTube penaliza aí, né? Se a gente falar qual é o nome do bichinho. Uma coisa que você talvez não saiba é o seguinte, na Marinha Mercante, em geral, as empresas podem solicitar um empréstimo a partir do fundo de marinha mercante. E normalmente, já em períodos de juros altos, tem juros muito mais baixos do que qualquer outro empréstimo. Isso é bom. Pessoal de marinha mercante, nós temos um fundo de marinha mercante, que é um fundo que basicamente sai um percentual do nosso salário e tudo mais. E esse fundo ele é destinado para empréstimos para empresas, onde eles podem pegar com juros muito baixos. Eu queria que vocês confirmassem depois, mas se eu não estou enganado, a última vez que eu pesquisei, há uns 4 anos atrás, estava algo em torno entre 3,5% e 4% ao ano. Em média, as empresas pegam dívidas, tanto que no nosso valuation, geralmente eu coloco nessa faixa, um custo de 5% a 6%. Então está muito próximo do que as empresas pegam mesmo. Assim, mas quando você fala de um empréstimo milionário, 0,5% a menos, 1% a menos, faz uma diferença do caramba. Aí, então, depois vocês pesquisem sobre fundos de marinha mercante, que realmente é uma coisa muito maneira que a gente consegue pegar, a gente não, né? Empresas grandes conseguem pegar empréstimos a juros muito baixos com o intuito de investir para aumentar a frota, aumentar coisas que podem ajudar na renda do país em geral. Então vamos continuar aqui, A liquidez, perceba que é uma liquidez linear, né? Eu já expliquei o que é liquidez, e a empresa vem entregando uma boa liquidez. Em relação às margens, nesse momento está andando linear, então eu gosto muito de ver se a empresa está tendo uma margem, assim, do nada sobe muito e do nada cai. Isso eu não gosto muito, eu gosto que a empresa entregue uma margem linear, e a empresa entrega assim, tanto a margem bruta, que é esse azul aqui, margem operacional, que é esse laranja do meio, e a margem líquida, o cinza. Isso daqui, outra coisa, o ROI. O ROI é esse laranja, perceba que caiu de 2016 para cá. O maior pico aqui foi em torno de 2016, e agora
veio caindo. Então, isso é um ponto negativo e eu já tinha mostrado que era bem baixo, né, o ROI. Outra coisa que a gente pode analisar é a análise vertical. O que é análise vertical? O próprio nome diz, é vertical. Não me diga! A gente utiliza como a parte da premissa que o 100% é a receita líquida. Então, tudo que tiver abaixo da receita líquida, quantos por cento da receita líquida que isso representa? Perceba que a empresa tem um custo aqui em torno de 16%, despesa de 11%, então é um custo e despesa até que baixo, né? Já a despesa financeira também é uma despesa financeira baixa, né? Ó, perceba aqui que é em torno de 5%. Tá negativo porque despesa sai, né? Dinheiro, então é negativo. Nos últimos 12 meses, 5,7% só. Então eu também considero bom e perceba que isso acaba deixando aqui o lucro. Então a gente pode perceber aqui, ó, que daqui para cá a despesa geral e administrativa subiu. E o que aconteceu lá no lucro no final? Acabou caindo. Sim. Aqui, ó, a gente percebe que aqui ó, o custo de 2017 para 2018 subiu. O que aconteceu com o lucro aqui embaixo? Caiu. Então perceba aquela questão que a gente tinha falado lá no início do vídeo, sobre custos e despesas. O Daniel tinha falado sobre a questão ambiental. Se a empresa tem que pagar, tem despesa com alguma coisa ambiental, acaba caindo no lucro. Lembrando, o que é custo? Custo é tudo que está atrelado à produção, o core business da empresa. Então, o que não tiver a ver com o core business da empresa, entra como despesa. Um exemplo, eu gosto muito de falar sobre a Vale. Vamos dizer a Vale, tem lá as pessoas que vão extrair o minério. E isso entra como custo. Já a parte de administração da Vale, ela também precisa de administrador para poder funcionar, né? Mas isso entra como despesa. Custo tem a ver com a produção e despesa não tem a ver diretamente com a produção do produto vendido ou serviço vendido. Então a gente tem que saber separar o que é custo, o que é despesa. E, por exemplo, se tiver algum problema ambiental, vai ter despesa ambiental. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, lembrando que a gente fala de uma empresa de marinha mercante. Então, basicamente, tudo que ela compra, tudo que ela, por exemplo, se ela tiver que comprar uma peça para a embarcação dela, provavelmente tudo isso vem importado. Então é uma empresa que está totalmente atrelada ao dólar. Sim. Então, se nós temos uma alta do dólar, nós aumentamos a despesa da empresa. Se hoje o dólar despencar para R$1, $1, a empresa vai diminuir muito essa despesa, porque ela tem dívidas, tem coisas que ela precisa comprar, tudo atrelado a dólar. Então é um ponto que é bem importante. Então eu acho que isso já tá bom, né, o que a gente já falou até agora, porque o vídeo já tá muito grande, provavelmente com mais de 30 minutos. O que a gente pode tirar de conclusão até agora? Em relação à receita, eu falei que estava crescente, só que perceba que o CAGR, tem pessoas que gostam de falar CAGR, que é o crescimento anual que a gente consegue aqui fazer através de uma fórmula, é só de 1,5%, é muito pequeno. Então, é uma empresa que para crescer é um pouco difícil, ela já é gigante, né? Porque uma empresa que tem aqui uma geração de caixa de 1,7 bi é uma geração de caixa até que considerável, né? Então ela veio crescendo a receita, mas agora não está crescendo tanto. Então, na hora do valuation que eu vou mostrar, eu não vou conseguir crescer tanto essa empresa na parte do valuation e fluxo de caixa. Mas perceba que é uma empresa que entrega a receita líquida crescente, não tão absurda assim, mas entrega. O lucro está caindo nesse momento, estava crescendo em 2016, né? E aqui está ficando no mesmo patamar mais ou menos aqui de 2015. O lucro está caindo. Uma coisa que a gente pode observar, dívida bruta crescendo, só que ela entrega uma liquidez linear, ela entrega margens lineares, a parte do ROI que é ruim e está caindo, né? Claro, se o lucro está caindo, o ROI acaba caindo também. Então o que a gente tira de conclusão? A empresa tem uma geração de caixa boa, ela tem um endividamento até que razoável, tem liquidez boa, tem margem boa, mas não mostrando um economic moat, só que o ROI dela é ruim. Uma coisa que a gente pode comparar, que até uma empresa que vai abrir a IPO recentemente agora, que é a Ocean Pack, para a gente entender sobre a questão do cenário, né? O endividamento da Ocean Pack é de 80% no TTM, então perceba que é muito maior do que a da Wilson, né? Ela veio crescendo seu endividamento e depois eu tenho que até olhar no prospecto da empresa se ela vai abater essa dívida com a IPO.
O índice de cobertura da empresa é ruim em relação ao que a Wilson entrega, mas o que eu quero mostrar é se a margem é condizente. Ó, perceba que a margem da Ocean Pack é menor do que a da Wilson e a líquida pior ainda. Claro, se a gente for olhar aqui, ó, a empresa está dando prejuízo nos últimos 12 meses. Isso aqui está na casa também de 1.000. Então, olha só, perceba que está dando prejuízo aqui no TTM, né? Aqui no gráfico aqui está invertido, porque naquela outra planilha estava o TTM para a direita, aqui está para a esquerda, tá? Então, perceba que está aqui no prejuízo a empresa nos últimos 12 meses. Então, a margem abaixo de 40% é condizente com o setor. Então, perceba que a margem da Wilson é melhor do que a da Ocean Pack. E o ROI também da Ocean é bem ruim. Ó. Perceba que em 2019 era melhor. Vou até comparar aqui com a da Wilson. A da Wilson era 5,8. Então, em 2019, a da Ocean Pack era melhor. Só que agora está pior, né? Porque a empresa está tendo prejuízo. Então perceba que o ROI baixo, margem baixa e o endividamento alto é condizente com o setor. Então isso é muito importante vocês analisarem. Quando você estiver olhando o indicador, além de ver toda a evolução, veja se é condizente com o setor, compare com o concorrente dessa empresa. Isso daí que a gente pode concluir, né, que a empresa tem uma receita bem agressiva, tem margem bruta boa, só que a margem líquida é ruim, né, por causa do lucro caindo, né, em um lucro baixo, porque deixa muito na parte aqui, se a gente for olhar aqui, voltar na análise vertical. Então, ó, a empresa deixa aqui no custo e na despesa, né, na parte de despesa financeira também acaba deixando um pouquinho, e isso acaba reduzindo o lucro, né, como eu já tinha falado, quando aumenta custo e despesa, acaba reduzindo o lucro. Mas é uma empresa com a geração de caixa forte e tudo aí. Essas são as conclusões da análise fundamentalista. Eu acho o seguinte, aí é uma parte um pouco da minha opinião, questão da Marinha Mercante, relembrando que ela está o mercado reaquecendo. Como você pegou Wilson e Ocean, por exemplo, a Wilson já é uma empresa que já está há muito tempo no mercado. A Ocean já é uma empresa menorzinha, eu acho que ela tem 13 anos de mercado, se eu não estou enganado. É aquele negócio, né? A gente está olhando setores iguais, elas praticamente operam em setores parecidos, né? Setores muito próximos. Mas nós estamos falando de quase uma blue chips e quase uma small cap, né? A gente está meio que... Uma é quase uma empresa consolidada, ou é uma empresa consolidada, e nós temos uma outra empresa que seria quase uma small cap, né? A gente fica nesse meio aí desse parâmetro. Como é que a gente vê se é uma empresa muito grande? Aqui, ó, valor de firma. Lembrando o que é valor de firma e valor de mercado. O valor de mercado é quando a empresa tem o quê? A quantidade de ações vezes o preço da ação. Se vocês pegarem aqui, ó, número de ações aqui, ó, 71, esse número gigantesco aqui, vezes 45,01, vai dar exatamente esse valor de mercado. Entendeu? Toda empresa que tem um valor de mercado de acima de 10 bilhões... é uma grande cap, né? Macro cap, big cap. Essa empresa aqui entraria como meio que uma small cap, né? Porque aqui, se a gente for olhar, 3 bi, né? 3,2 bi de valor de mercado. Uma coisa que eu queria até pontuar, por que talvez é uma desvantagem? A gente vai falar se o preço tá bom ou não dessa BDR, mas uma desvantagem da BDR é a liquidez, ó. Perceba que a liquidez, o volume médio é de 990 mil. Tem corretoras e tem até analistas que indicam você não comprar ações que têm uma liquidez abaixo de 10 milhões. Então perceba que está bem longe disso, né? 990 mil. Então você vai acabar comprando um ativo que tem uma liquidez baixa. Então, talvez, para poder vender, caso você precise em algum momento, vai ter uma baixa liquidez. E quando você tem uma liquidez baixa, você corre o risco de acabar tendo que vender abaixo do que ela vale ou do que você quer para poder dar vazão e transformar em dinheiro, tá bom? Só para a gente acabar aqui, depois eu dar o engancho aqui do Daniel, as perspectivas dele para o cenário, eu quero mostrar o valuation dessa BDR. Quando eu fiz o valuation, ela estava em 46,50. Deixa eu até atualizar o preço, estava 45,01. Não vai mudar o preço justo não, mas eu quero mostrar para ver o upside. Ó, o valor justo da BDR, lembrando que isso não é indicação nem de compra e nem de venda, tá, pessoal? Mas o preço justo seria de R$
R$1,75. Eu coloco uma margem de segurança aqui, escrevi aqui 20%, mas é 15% que eu coloquei, devido ser tanto a baixa liquidez, né, quanto o valor de mercado abaixo de 10 bi. Então eu coloco uma margem de segurança porque às vezes a gente superestimou nesse valuation, né? Sim. E ainda assim teria um upside aqui, ou seja, uma possibilidade de valorizar em 9%, ou seja, ela está 9% descontada. Então descontada ela tá, só que você tem que olhar se esse setor faz sentido para você depois de tudo que a gente falou aqui, e também em questão da liquidez. Se você não se importa, é uma empresa que tem uma receita bruta bem alta, entrega uma boa margem bruta, mas entrega uma margem líquida ruim e, consequentemente, um ROI ruim. Por quê? Por causa do lucro líquido, tá bom, pessoal? Mas é uma empresa assim que eu considero razoável. Se a gente for olhar para o setor, eu teria que comparar com outras empresas além da Ocean Pack. Se for considerar com a Ocean Pack, é uma empresa até que consolidada, boa, tá? E que está descontada. A parte ruim é a tal da liquidez, que eu acho um ponto negativo. E você, Daniel, tem alguma coisa mais aí para falar aí? Tudo que a gente falou aqui, como vou frisar mais uma vez, a editora vai botar em negrito aqui embaixo, gigante, aparecendo na tela, não uma recomendação de compra. Eu sou uma pessoa muito otimista quanto ao cenário de Marinha Mercante, porque eu estou na área, eu vejo como que as coisas estão acontecendo, eu vejo meus amigos, gente que estava desempregada há muito tempo, voltando ao mercado, gente chamando, vem trabalhar comigo, e os salários aumentando e tudo mais. Vários problemas que a Marinha Mercante já passou estão melhorando. Questão da estação de petróleo e tudo mais, isso, cara, isso vai continuar acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas tudo que vocês têm é por causa de combustível, é por causa de petróleo. Então, a gente ainda depende muito desse material, muito desse combustível fóssil. Até se criar um novo meio de combustível, a gente depende de tudo para isso. Ah, mas eu comprei um chiclete. Tá bom, ele foi transportado pelo quê? Por um caminhão que usa óleo diesel. E óleo diesel vem do petróleo, que aí a Marinha Mercante é influenciada. Então, tudo está atrelado a isso, entendeu? Tudo está atrelado ao petróleo, que também está atrelado ao dólar. Então, o que acontece? Eu tenho uma perspectiva muito boa sobre Marinha Mercante em geral, entendeu? Não falo de Wilson, não falo de Ocean, não falo de PetroRio, Petrobras. Em geral, no conjunto Marinha Mercante, eu vejo as empresas se reerguendo. Empresas que tinham 1, 2 embarcações, agora tem 8. Empresas que tinham 7 embarcações, hoje tem 23. Não vou falar qual é. Você vai ter que ver o vídeo depois que vai lá no canal do Doutor Investidor para saber qual é. Isso aí. E a minha perspectiva para a Marinha Mercante é muito boa. Mas nós temos que avaliar também os números, o valuation da empresa e tudo mais. O cenário está bom. Agora, a empresa está boa, vale a pena você investir, você conhece daquele cenário, principalmente o meu público, que é um público um pouco mais intermediário para básico, estudem bastante antes de você pegar o seu dinheiro suado e colocar numa BDR dessa, ou numa ação dessa, tá? Veja se isso faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, não investe. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem diferente aqui no canal. Estou aprendendo um pouco sobre valuation, o Doutor Investidor está me dando uma força. Estou começando a avaliar algumas empresas, trazendo esse conteúdo aqui pro canal, tentar trazer em vez em quando, que não é um conteúdo fácil de gravar para mim é difícil pra caramba olhar 700 páginas de um prospecto, mas com o tempo eu vou aprendendo, vou melhorando com isso. Vitor, eu queria que você se despedisse, fizesse uma chamada pro seu canal, falasse o que você mostra lá no seu canal, e eu encerro o vídeo após isso. Foi um prazer participar aqui, lembrando que o que eu falo demais, que eu gosto de desmistificar a questão dos investimentos. Por quê? Porque você saber fazer valuation e saber fazer análise fundamentalista é essencial para você encontrar oportunidades aí e também não entrar em furada, né? Porque teve várias ações que eu já gravei no meu canal, que eu falei que não era uma boa empresa naquele momento e que estava cara e que despencou agora, não vou falar qual aqui, mas se quiser, olha lá no meu canal, que é só você procurar lá, e qualquer coisa também pode me mandar uma pergunta, que eu falo lá qual que é a ação, mas eu avisei, e o que aconteceu? A ação despencou. Mas só que o que acontece? O mercado atua muito com sentimento. Se saiu na mídia alguma ação e que tá modinha, o que acontece com o preço da ação? Dispara. E você tem que tomar cuidado. Você tem que ver se aquilo faz sentido para você, entendeu? Se aquilo faz sentido, aquele preço. Porque senão você vai estar comprando topo e depois, quando ela cair, você perde dinheiro e você fica desesperado. Então, por isso que eu te convido a ir lá no meu canal, porque lá eu falo muito sobre essa parte valuation e análise fundamentalista, que eu acho essencial para você, como investidor, tanto encontrar oportunidades quanto
não entrar em furada. Não sei onde vai estar aparecendo aqui na tela, mas eu vou estar colocando no final desse vídeo 2 vídeos do canal do Vitor, tá? Não sei onde vai estar aparecendo. Um é o da Intelbras, que foi o último aí com a empresa que ele avaliou. Tem um vídeo aí que eu acabei, anterior, as 5 ações que eu acredito que é ótimo para 2021. Lembrando que você tem que olhar até a hora que para de cair, né? Para você não pegar a faca caindo. Mas eu falei de 5 empresas lá que eu acho que estão descontadas e que provavelmente vão se beneficiar lá no final, se você comprar agora na queda e depois ela acaba subindo e você acaba comprando boas empresas com preço descontado. Só tem uma ação lá que eu chamo um alerta, que é a parte de frigorífico, que você tem que tomar cuidado com ela, que eu explico lá no vídeo. Então eu vou estar colocando aqui no final o da Intelbras e as 5 ações que ele acha boas para 2021. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, um conteúdo bem diferente. Pessoal que é novo, pessoal que está entrando na Bolsa de Valores, pessoal que está aprendendo sobre investimento e educação financeira, é bom vocês verem um conteúdo diferente desse, para vocês saberem que é só o primeiro passo, tem muita coisa para frente para vocês aprenderem. E faça uma call, dá um pulo lá no canal do Vitor. Se você quer aprender sobre isso, cara, só vendo os vídeos dele você consegue já entender alguma coisa. Não precisa fazer curso e tudo mais, que ele entrega muito conteúdo de graça no canal dele. Só de ver os vídeos dele você já começa a entender como avaliar uma empresa. Então eu peço para vocês, acabou esse vídeo agora, vai acabar agora daqui a 10 segundos, você vai no canal do Vitor, se inscreve, assiste o vídeo da Intelbras que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu fico por aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Vem aqui embaixo e fala, hashtag o Vitor é legal, hashtag Doutor Investidor volta. Eu fico por aqui, um abraço e tchau.